Olá, meus amigos, meus queridíssimos do sétimo ano. Vamos dar continuidade à nossa aula de inglês hoje. E hoje eu vou propor para vocês um estudo, propor a vocês um estudo de um tempo verbal bem tranquilo, bem facinho, mas que a gente usa ele pra caramba. A gente vê que no português a gente usa a nossa correspondência, né, a nossa equivalência, e no inglês a gente tem que, vocês vão ver que depois que vocês aprenderem, vocês conseguem articular muito mais a fala de vocês. É o passado contínuo. Vocês vão ver, vocês vão se lembrar que nós estudamos o presente contínuo e não tivemos nenhuma dificuldade, né? Ele era um tempo verbal bem tranquilo que falava de uma coisa que acontece do presente que está em continuidade. Era aquelas formas do gerúndio, né? Que tinha o ing, que a gente falava, ele está estudando, nós estamos assistindo TV, eles não estão dormindo. Então, toda essa forma indo, ando, lendo, esse NDO era o gerúndio no português, é o gerúndio no português. No inglês, nós temos o ING. E a gente viu que a gente tinha sujeito, verbo to be e essa forma do ING, como sua formação, uma regra de sua formação básica. Então vamos entender o que vai ser, como que funciona o past continuous, que é o nosso passado contínuo. Vamos lá. Olha essa imagem aí. Eu vou dizer ela, vou usar a forma do passado contínuo para dizer. Vou dizer que the farmer was working at 6 o'clock yesterday evening. Estou dizendo que o fazendeiro estava trabalhando às 6 horas ontem, né? Às 6 da noite ontem. Ele was working, estava trabalhando. Percebe que a única diferença para o present continuous é a forma do verbo to be no passado aqui, né? Para essa frase estar no presente contínuo que a gente estudou e que vocês tiveram muita facilidade, ela só teria que estar the farmer is working. Então, quando a gente está falando do passado, é was working, ele estava trabalhando. E aí, galera, a gente vai relembrar com qual é a forma verbal, né? Com que corresponde o verbo to be aqui no passado com os pronomes. Então, ó, a gente já viu, teve até um vídeo nosso sobre isso, que nós estudamos isso, né? A forma verbal do passado do verbo to be. E aqui nós temos, olha, o pronome eu, I, was, né? Eu era ou eu estava. Aí eu tenho o verbo jogando, né? I was playing, eu estava jogando. You, we e they, né? É o você ou vocês, o nós e o eles e elas, were playing. We were playing, nós estávamos jogando. Também passado em contínuo, né? Passado em continuidade. E eu tenho he, she, it com was. Isso é o que a gente tem que memorizar para a gente não ter dúvida com isso depois. E nunca esquecer, eu lembro que eu puxava a orelha de vocês para nunca esquecer do ing como na forma do gerúndio no inglês. Então, olha o tempo verbal do passado contínuo. Aqui a gente, como que é a interrogativa? Assim como no passado do verbo to be, e assim como no verbo to be no presente, assim como no present continuous, nós colocamos a forma do verbo to be no início para fazer uma interrogativa. Então, quando eu vou fazer com o I, se o pronome é eu, né? Eu vou dizer was I. Was I playing? Eu estava jogando? Se eu quero fazer uma pergunta para você ou vocês, nós ou eles ou elas, é were. Então eu coloco ele no início. Were you playing? Were we playing? Were they playing? Nós estávamos jogando, vocês estavam jogando. Tá vendo? No passado, mas em continuidade. E quando é he, she, it, was she playing? Ou was he playing? Was it playing? Né? E as formas negativas, galera, a gente vai usar a forma negativa do verbo to be no passado, que a gente já viu como é. Nós temos para was not, e a forma abreviada, que é wasn't. Nós temos were not, a forma abreviada, que é weren't, e was not aqui de novo. Por que tá separado aqui? Porque aqui já está mostrando exatamente com qual pronome cada uma dessas formas vão, para não ter dúvida, não ter problema nessa parte. Tá bem? Vamos dar continuidade.
Então vamos lá. O uso do past continuo, o uso do passado contínuo. Nós usamos o passado contínuo para descrever uma ação do passado que durou durante um período, assim, que teve uma duração do tempo, no tempo, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui na primeira parte desse gráfico aqui, dessa linha, I started doing. Eu comecei a fazer alguma coisa. Essas três setinhas aí tá falando, eu estava fazendo. Até o passado aqui, né? I finished, eu terminei de fazer, e o agora. O que tá dizendo? Ó, what were they doing yesterday at 8 o'clock? O que eles estavam fazendo às 8 da noite? They were working all day. Eles estavam trabalhando o dia todo. É uma ação do passado. Nós usamos o passado contínuo para dizer que alguém estava no meio de alguma ação, né? Fazendo alguma coisa durante um período do tempo. Isso é um uso óbvio, né? Que a gente fala isso, a gente percebe quando a gente usa isso no português, né? Onde você estava? Ah, eu estava bebendo água. Isso é o passado contínuo, né? Então olha essa frase aí, ó. This time yesterday, the hairdresser was working. Então a essa hora ontem, a cabeleireira estava trabalhando. Eu estou descrevendo uma ação durante um período do tempo, no passado. O past simple e o passado contínuo, aí a gente está contrastando os dois, né? São usados juntos quando alguma coisa aconteceu no meio de uma outra coisa. Então presta atenção. O policial quebrou o tornozelo dele enquanto ele estava correndo atrás do cachorro. Olha só. Primeiro eu tenho uma ação terminada no passado. Quebrou o joelho dele. The policeman broke his ankle. Isso é o passado simples, né? A gente aprendeu. While quer dizer enquanto. While he was running after the dog. Então, enquanto ele estava correndo atrás do cachorro. Percebem que é possível eu usar essas duas formas juntas e elas fazem sentido e nós usamos ela no nosso dia a dia? O policial quebrou seu joelho enquanto ele estava correndo atrás do cachorro. O passado simples e o passado contínuo, galera, não significam exatamente a mesma coisa. Então vamos perceber aqui, olha essa primeira imagem. Quando Maria chegou, nós estávamos jantando. Então o que significa aí? Significa que nós já tínhamos começado a jantar antes da Maria chegar. E a segunda imagem. Quando Maria chegou, nós jantamos. Quer dizer que a Maria chegou primeiro e aí nós começamos a jantar. Né? É uma explicação meio óbvia, mas é que é legal da gente ver para a gente poder contrastar e entender o que significa um e outro. Então, tempo formas, expressões de tempo. A gente tem o while, que é o enquanto, as é como, né? E o when é quando. Né? While the band was playing, a mobile phone rang. Enquanto a banda estava tocando, um telefone tocou. Enquanto, igual a gente viu no exemplo anterior. Então, eu vou pedir para que vocês façam. Vocês olhem essa imagem e vocês façam. Vou deixar tudo no Google Sala de Aula, tá, galera? Que vocês façam esse para falar o que o Mike e a Luísa estavam fazendo ontem. Às 8 horas vão formar a frase. O Mike, a Luísa, às 10, às 3 e às 9. Ou seja, vocês vão formar uma frase para cada um, às 8, às 10 e às 3. Então aí já dá 6 frases. E uma, como eles estão juntos, às 9. São 7 frases. Tá beleza? Vou parar por aqui e eu espero o retorno de vocês então. Tá bom? Abração a todos, a gente se fala e até a próxima.